Olá. Pronto. Então, bora ver aqui. A gente vai falar exatamente sobre nanociência, certo? Então, vai falar um pouquinho da nanotecnologia, o que é, coisinha simples. E aí depois a gente vai, com o tempo, vai fazendo alguns exercícios, tá bom? Não tenha pressa não que vai dar certo. Ó, vou botar aqui para compartilhar. Me diz aí se está aparecendo para vocês. Aparecendo aí, né? Normal? Então vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de nanociência ou nanotecnologia, né? Que é o estudo dessa parte extremamente microscópica do mundo da ciência, né? Por assim dizer. Então, a gente vai estudar ali modelos e estruturas de ordem atômica, né? De nanômetro, né? Que é o bilionésimo do metro. Né? Só para vocês terem ideia do que significa. Então, nanotecnologia é a revolução invisível, né? Em termos de perspectiva, o que se mais pensa, né, de nanotecnologia é no futuro nós nos preocuparmos mais em o que vestir, em gastar água para se limpar, porque a gente vai criar, provavelmente no futuro, né, nanomáquinas que farão isso em ordem microscópica, né? Construção de roupa, correção de lesões corporais, só para vocês terem ideia do quanto essa coisa será fantástica, né? À medida que a gente vai evoluindo aí com os materiais, certo? Então a ideia, a princípio, é essa, né? É uma revolução do invisível. Né? Já começa a surgir novos produtos, atualmente já vai surgindo novos produtos cada vez menores, mais práticos, mais leves, mais econômicos, tudo em cima da pesquisa de nanotecnologia, certo? Então, a nanotecnologia é criar, produzir, caracterizar e aplicar estruturas e dispositivos de sistema, controlando de forma na escala nanométrica, né, que é o bilionésimo do metro que nós falamos. A crescente capacidade da tecnologia moderna de ver, manipular átomos, né, moléculas, permite o desenvolvimento de nanomatérias, por assim dizer, né? Nanopartículas, né? Ou seja, a gente vai desenvolvendo a nanotecnologia, né, nessa ordem atômica e criando cada vez mais produtos, certo? Então, essa nanotecnologia seria algo muito aborrecido se as propriedades físicas da matéria nanoscópica fossem as mesmas que as propriedades da matéria da nossa ordem de grandeza, né, que é o metro. Graças a Deus, ela não segue muito bem esses parâmetros, né? E é nisso que o homem trabalha, nessa perspectiva, certo? Nesse aproveitamento de como as coisas acontecem lá, certo? Então, porém, descobriu-se que o comportamento das coisas pequena é bastante diferente do comportamento das coisas grandes, ou seja, o que acontece no mundo atômico segue certos critérios que não é comum para o mundo macroscópico, por assim dizer. Né? O mundo microscópico é diferente em termos de regramento, de ocorrência do mundo microscópico. Então, vamos lá para o aspecto da nanotecnologia, por assim dizer. Então, nós temos as ramificações na informática, engenharia, medicina, na química, na física, na biologia. Então, tudo está conectado aí a essa nanotecnologia, porque essas áreas do conhecimento estão se evoluindo de acordo com o que se vai pesquisando dentro das respectivas áreas. Então, e o que é a nanociência? Nada mais nada menos do que a ciência que vai estudar esse mundo aí, nano, né? Então, a nanociência é o estudo e a compreensão dos fenômenos das propriedades da matéria nessa escala de tamanho, certo? Novidade, né?
praticamente há muito tempo se vem tentando estudar essa coisa do mundo pequeno, né? O homem sempre vem tentando compactar cada vez mais as coisas. Então, as coisas em tamanhos nanométricos têm propriedades completamente diferentes do que estão no tamanho microscópico, certo? Que lei governa o nanomundo? Aí nós vamos lá cair na quântica, né? Mecânica quântica, trabalha um pouco de estatística, né? A gente vai ter aí uma revolução nesse aspecto, baseado, que a gente se baseia muito na mecânica newtoniana, né? Então, descrevem as interações entre matéria e energia em pequena escala. Estuda fenômenos com quantização e dualidade onda-partícula e o princípio da incerteza. A energia radiante é transmitida de forma a pequenos pacotes, os quanta de energia, no caso da luz, né, os fótons. O nanômetro, prefixo nano, vem do grego antigo, que significa não, né, que é o estudo do pequeno. Né. Um nanômetro é um bilionésimo do metro, né, que é 10 elevado a menos 9 metros. Aqui nós estamos falando um pouquinho aí do chamado, da proporção, né, do diâmetro do cabelo, né, um fio de cabelo. Ele mede aí 80.000 nanômetros. Então, observem aí que um nanômetro é 80.000 vezes menor, né, do que um fio de cabelo, um diâmetro de fio de cabelo. O fio de cabelo é bem fino, né? Só para vocês terem uma proporção aí de comparação. Uma bactéria mede 1.000 nanômetros, né? Então, observe, gente, uma bactéria que a gente não vê, a olho nu a gente não vê, precisamos do uso de um microscópio, né, para você visualizar uma bactéria. Então, imagine aí, né, na escala nanômetro ainda está no 1.000 nanômetros, né, que é um micômetro. O nanotubo, né, que é esse que hoje se trabalha muito nessa questão do nanotubo de carbono, né, para fazer cada vez materiais mais resistentes e mais leves, né, da ordem aí de 200 nanômetros. Então, agora, a ideia do homem hoje é estudar as coisas dentro dessa escala, né? Por exemplo, um vírus mede cerca de 100 nanômetros. Olha só aí, né? O quanto é pequeno, né? O vírus, né? Em comparação com a escala nanométrica. O vírus, que é tão pequeno que nós não visualizamos, né? Difícil até de se visualizar em microscópio, ainda está na ordem de 100 nanômetros. Então, o átomo de hidrogênio mede 2 décimos de nanômetro, certo? Então, já está bem próximo do nanômetro. E aqui nós temos algumas comparações de escala, de molécula, dentro da ordem de escala aí que nós temos para vocês visualizar. Eu vou colocar esse PDF, quem quiser fazer algum comparativo, tamanho da barata, né, o fio de cabelo, fazendo os comparativos todos, né, de cada um, certo? Então, a nanotecnologia é bem antiga, certo? A nanotecnologia tem séculos de história, não dentro do parâmetro que nós estamos hoje, mas o homem já pensa em estudar essas coisas do átomo já bem antigamente. Então, os átomos e leis da natureza no mundo atômico foram pacientemente descobertos a partir de experimentos, especialmente conhecidos num processo que levou décadas e envolveu grandes cientistas, chamados modelos atômicos. É um exemplo, certo? E já era se pensado lá até séculos antes de Cristo, só para vocês terem ideia. A nanotecnologia não é nova. Os químicos, por exemplo, sintetizaram polímeros, grandes cadeias de moléculas feitas de minúsculas unidades nanoescalares, né? Há muitas décadas, né, nanopartículas ocorreram naturalmente no leite, na combustão, no cozimento. Você conseguiria separar ali moléculas, átomos, né, dentro de uma estrutura, dentro de uma substância. Então, só recentemente foi que os equipamentos mais sofisticados foram desenvolvidos para manipular matéria em escala nanométrica, né? STM em 1981, a FM em 1986, eu vai desenvolvendo produtos para trabalhar com essas escalas aí. Aí aqui nós temos um modelo da célula, né? E aí você tem vários elementos dentro de uma célula em ordem de grandeza nanométrica também, né? Ou micrométrica, né? Por assim dizer, porque está bem próximo, né? Então,
3,5 bilhões de anos atrás, as primeiras células vivas aparecem, né, células, e possuem biomáquinas, né, chamadas de nanométricas, que têm como função manipulação de matéria genética e suprimento de energia. Então, a gente pode pensar uma célula como sendo uma nanomáquina, que é esse o pensamento hoje que nós temos para desenvolver as nossas nanomáquinas para poder produzir, fazer coisas, né, substituindo essas células, só que mecanicamente, né, aproveitando a própria matéria orgânica. Isso é algo que o ser humano já trabalha dentro dessa prática. Então, o que é novo então? É a percepção, o número de possibilidades, o estudo sistemático de novos sistemas, compreensão e fundamento científico, né? Isso é novo. Desenvolvimento de rotas, de síntese, capacidade de controlar tamanhos de diferentes materiais de maneira estável e monodispersa, né? Ou seja, eu consigo produzir materiais com essas pesquisas. Desenvolvimento instrumental, técnica de manipulação da matéria em escala atômica e nanométrica, principalmente em técnicas de caracterização, que é a questão do uso de alguns tipos de mecanismo aí de trabalho, de produção ou até mesmo de visualização, caso dos microscópios de tunelamento. Então, por que manipular átomos? Essa é a pergunta que a gente vai deixar aqui para se embasar bem com relação a isso. Por que manipular átomos e moléculas? Não é só pela curiosidade científica, mas faz parte da curiosidade científica. São dimensões físicas de dispositivos ultra finos. Nós hoje, seres humanos, pensamos em compactar ainda mais, né? Colocar mais coisa dentro de uma mesma coisa, né? É o caso, por exemplo, dos novos dispositivos. Por exemplo, hoje a gente já consegue colocar tanta coisa dentro de um celular. Então, imagine no futuro onde tu não precisa mais nem andar com um aparelho celular, né? Eu até gosto de brincar muito com os meninos sobre isso. Imagine você num futuro onde o celular é você mesmo. A bateria é o seu próprio corpo. Imagine aí. Você está vivo, seu celular está funcionando. Você vai ter uma linha conectiva com a rede mundial. É assim que vai ser as coisas no futuro. Certo? Imagine aí. É uma coisa mais ou menos desse tipo aí. Então, produtos mais eficientes, rede de conexão com toda a residência, na rua. Agora, qual é o fator aí? A privacidade, por exemplo. Todo mundo pode saber onde você está ou onde você foi na hora que quiser saber. Certo? Essa vai ser as coisas. Então, desenvolvimento de remédio, tratamento de água, tecnologia de informação e telecomunicações, materiais mais resistentes e mais leves. Essa é a ideia. Então, o nosso CRIO aí é esse, pessoal. Entendeu? Nosso CRIO é esse.